Como estão os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções hoje em dia? Como você está cuidando de tudo isso nesse momento atual? Como você está lidando com os medos? Quando você tem medo de uma doença, você aumenta o seu próprio magnetismo com esse medo que você está sentindo. Você cria uma ressonância vibratória com esse medo que você tem. Você tem medo de uma doença X, você gera esse medo, você se conecta a essa doença e você manifesta isso na sua vida. Teve uma vez que eu trabalhei durante 4 anos quase num centro universalista lá no Rio Grande do Sul. Foi basicamente o início da minha trajetória, onde eu trabalhava já com a energia das ervas nos atendimentos. Era atendimentos fraternos, gratuitos. A gente recebia pessoas na parte da noite, todas as terças-feiras, para atendimento lá. E na maca que eu trabalhava junto com a minha mãe também, porque ela trabalhava com imposição de mãos, com reiki, apometria junto comigo nessa maca, com curas espirituais, etc. Cirurgias também, né? E chegou uma vez, eu lembro, de um rapaz que ele tinha seus 30 e poucos anos, e no primeiro atendimento que ele chegou para nós na maca, ele falou assim: cara, é o seguinte, o meu pai, ele tinha uma doença autoimune que se chama ELA, esclerose lateral amiotrófica. E é uma doença que para a medicina você não tem muito o que fazer. Chega um ponto que a esclerose lateral amiotrófica, ela vai acabando com os teus movimentos, você vai ficar debilitado, enfim, né? Até chegar ao ponto que muitas pessoas não resistem a essa doença. E ele falou para mim que desde sempre ele via o pai dele com aquela doença se agravando ano após ano, e ele gerou uma crença dentro dele de que ele iria desenvolver aquela doença. Ele falou assim: eu não sei porquê, mas eu comecei a sentir dentro de mim um medo terrível de desenvolver essa mesma patologia que o meu pai desenvolveu por conta de uma herança genética. Depois que passou um tempo, o pai dele desencarnou, o pai dele faleceu, né? Deixou esse plano. E deu, eu acho, eu não vou me lembrar, senão eu vou estar mentindo para vocês, mas foi em média de 2, 3 anos depois, e ele começou a apresentar os mesmos sintomas que o pai dele apresentava de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Os mesmos sintomas. Procurou o médico, o especialista, fez os exames e adivinhem, ele foi diagnosticado com a mesma patologia. Ou seja, muitos afirmaram que você teve isso por conta da sua herança genética. Só que isso, se fosse isso um fator determinante, todo mundo acabaria herdando todas as doenças da família. Só que a grande diferença foi o estado emocional, mental e consciencial que ele teve naquele momento, aonde ele gerou dentro dele aquele medo de desenvolver aquela mesma patologia. Ele acabou gerando uma sintonia vibratória com isso, uma ressonância energética, e desenvolveu aquela patologia. Então, qual é o problema disso tudo? Nós temos que nos libertar desses medos e dessas inseguranças que nós carregamos. Ah, Matheus, mas falar é muito fácil. Bababá. Tudo isso que você colocar são tudo desculpas que você mesmo está contando para você. Você está sendo vítima nesse processo se tem esse tipo de pensamento. Em momento algum eu disse que é fácil. Em momento algum eu disse que você vai resolver isso do dia para a noite. Mas é um processo que, se você não estudar, se você não expandir a tua frequência, a tua consciência, não vai adiantar de nada. Nós temos 2 caminhos. Ou você aceita, toma consciência das coisas e busca formas para resolver isso, ou você continua sendo vítima do sistema, do processo. Ai, coitadinho de mim. Ai, eu estou vivendo isso porque é o meu karma. Eu tenho que pagar por essa coisa que eu fiz lá no passado, por isso que eu estou pagando com essa doença. Isso não existe. Eu já falei isso 1000 vezes aqui no canal. Você não pode pagar por algo que você não sabe que você deve ou que você fez. O que existe simplesmente é uma lei universal de causa e efeito. Toda ação gera uma reação
de força igual ou maior àquela que foi gerada. Vou repetir de novo. Toda ação gera uma reação de força igual ou maior àquela que foi gerada. Isso é uma lei universal. Lei de causa e efeito. Na verdade, esse é o real significado da palavra karma. Causa e efeito. Ação e reação.